Bem, continuando a nossa aula, falaremos sobre os peixes. Antes de falar dos peixes, nós vamos falar aqui dos cordados vertebrados, mas sem mandíbula. Os agnatos, gnato, mandíbula, como eu tinha dito antes, a sem mandíbula. O exemplo típico é a lampreia e também tem as feiticeiras, tá? A lampreia, ela parece um peixe, mas ela é, na realidade, um parasita de peixe. Essa boca dela, que se mantém sempre aberta, já que ela não tem mandíbula para abrir e fechar, é desse jeito. É uma boca circular, cheia de dentículos que ela usa para ferir o peixe. Então, observe aqui um ferimento do peixe e duas lampreias grudadas nele. Esses ferimentos liberam sangue, líquidos corporais, que são usadas pelas lampreias como alimento. Tá bom? Bom, agora vamos estudar os peixes. Os peixes são divididos em dois grupos, os condrictios. Ictio significa peixe, condros, cartilagem. Então, são os peixes com esqueleto formado de cartilagem, esqueleto cartilaginoso, como o tubarão e raia, né, que são animais mais conhecidos, e outros, como quimeras, né, que não valem a pena serem falados agora. Os outros peixes são os osteíctios. Ictio, peixe, ósteo, osso. Então, eles apresentam esqueletos ósseos. São todos os peixes, ou praticamente todos os peixes que conhecemos, com exceção dos tubarões e raias. Tá bom? Bom, aqui nós temos um tubarão, um condrictio típico, né? Algumas características são importantes e diferenciam os dois grupos. Primeiro, uma boca numa região ventral, ou seja, na parte de baixo do corpo e não na ponta, tá? Como nos peixes ósseos. Outra coisa que os cartilaginosos apresentam, principalmente os tubarões, são 5 a 7 pares de fendas branquiais sem opérculo, elas não estão cobertas. Então, o que acontece é que a água sempre entra pela boca dos peixes e sai pelas brânquias para que eles possam respirar. Tá? Então, 5 a 7 pares, porque são 5 a 7 de cada lado. Os tubarões, ou os peixes cartilaginosos, excretam uma urina rica em ureia. Tá? A excreta nitrogenada é ureia. Tudo bem? A reprodução dos tubarões, em geral, é uma reprodução com fecundação interna, no caso dos tubarões, e eles botam ovos. Eles são ovíparos, botam ovinhos que ficam pela água. Tá bom? Bom, então agora, como é outro exemplar aqui de peixe cartilaginoso, são as raias. Tá? E uma coisa curiosa é o seguinte, alguns de vocês já devem ter comido uma posta de peixe. A gente chama de posta quando ele é cortado transversalmente. Uma posta de cação, por exemplo, né? Quando você termina de comer, sobra lá um ossinho no meio, que é o nome que se dá. Esse ossinho não é um osso. Esse pequeno cilindro é um cilindro de cartilagem, corresponde à vértebra do cação. Tá bom? Bom, como é que são os peixes ósseos? Os peixes ósseos, eles têm algumas diferenças em relação ao cartilaginoso. Então, a boca deles é terminal ou anterior, diferente do tubarão, que tinha a boca aqui embaixo. As brânquias estão cobertas por uma tampa, que é o opérculo, que abre e fecha enquanto ele respira. Os peixes, tanto ósseos quanto cartilaginosos, apresentam uma linha, que é difícil de ver muitas vezes no corpo, nas duas laterais do corpo. Essa linha é chamada de linha lateral. Né? O nome, linha lateral, está na lateral do corpo. Lateral. Essa linha, pessoal, ela é formada por minúsculos furinhos com terminações nervosas na ponta. Então, qualquer movimentação da água pressiona essas terminações nervosas e manda informações para o peixe, como a pressão do local onde ele se encontra e se há alguma coisa se deslocando em direção a ele. Quando você tenta pegar um peixe na água, por exemplo, por que ele foge facilmente? Porque a sua mão desloca a água para cima do corpo do peixe e ele percebe e foge antes da sua mão chegar no corpo dele. Tá bom? Aqui nós podemos ver as brânquias cobertas pelo opérculo. O opérculo está levantado mostrando as brânquias. A boca do peixe está aqui. A água entra por aqui pela boca e sai por essa abertura, oxigenando as brânquias e o sangue do peixe. Uma outra estrutura muito importante é essa branca aqui, ó, que é a vesícula gasosa ou bexiga natatória. Ela é um órgão hidrostático. O que é hidro? Água. E estático, parado. Esse órgão mantém o peixe parado em qualquer profundidade, porque ele pode encher ou esvaziar com ar.
Se ele enche, o corpo do peixe fica menos denso e tende a flutuar mais. Se essa vesícula fica mais vazia, o corpo do peixe tende a ficar mais denso e ele ficar mais próximo ao fundo. Tá bom? Bom, essa bexiga que nós acabamos de ver não existe nos tubarões. Se eles pararem de nadar, normalmente eles afundam e deem as raias. Tá? Então só os peixes ósseos apresentam essa estrutura. Alguns deles, inclusive, podem usá-lo como um pulmão. Então, alguns peixes chamados de pulmonados conseguem mandar ar pela boca até essa bexiga natatória e conseguem sobreviver um pouquinho fora da água ou respirando o ar de fora da água. Tá? Bom, indo para a pele, os condríctios apresentam uma pele no qual as escamas são chamadas de placoides. São placas que não saem da pele de jeito nenhum. Tá? Diferente dos peixes ósseos, né, que têm escamas de origem dérmica, que se você já viu limpar um peixe, a gente segura o rabo do peixe e passa a faca do rabo em direção à cabeça, tirando as escamas. Essas escamas saem, essas não saem. Tá? Bom, os peixes apresentam um coração com duas cavidades. O coração deles, que está aqui, apresenta um átrio e um ventrículo apenas. E a circulação deles é considerada simples, porque o sangue passa apenas uma vez pelo coração a cada volta que ele dá. Tá bom? Bom, uma coisa importante para a gente saber é a regulação osmótica dos peixes. O que significa isso? Os peixes marinhos que estão em água salgada são menos concentrados que a água do mar. Portanto, por osmose, eles tendem a perder água. A água está representada por essas setas azuis. Tá? Então, eles perdem água, desidratando. Qual a solução? Beber água. Só que como eles estão no mar, a água vem com sais, ela é salgada. Então, ele consegue repor a água, mas essa água tem sal. Ele quer eliminar o excesso de sal. O que ele faz? Ele elimina uma urina muito concentrada, com muito sal e pouca água. Tá? Mesmo assim, ainda sobra sal dentro do corpo do peixe, que ele é obrigado a jogar fora através de um transporte ativo, tá? Transporte ativo realizado pelas brânquias, que vai jogar sais para fora do corpo dele. Tudo bem? Bom, os peixes de água doce enfrentam um problema oposto, ou seja, eles são mais concentrados que o ambiente onde eles vivem. Então a tendência é que eles acabem ganhando água. Como eles ganham água, eles precisam eliminar essa água numa urina bem diluída, que inevitavelmente leva sais embora. Como ele faz para repor sais? Através do alimento e através das brânquias, que agora fazem um processo oposto. Fazem transporte ativo, puxando o sal para dentro do corpo do peixe, ao invés de eliminar como nos peixes de água salgada. Tá? Para terminar, pessoal, os peixes cartilaginosos eles têm no sangue, ureia. A ureia que eles têm no sangue mantém o corpo deles com a mesma concentração da água do mar. Então, eles não precisam ficar regulando o tempo inteiro a concentração do corpo. Um detalhe, os peixes ósseos acabam liberando como excreta amônia, tá? Diferente, então, dos peixes cartilaginosos que liberam ureia. É isso, ficamos por aqui. Agora você vai fazer um exercício dessa parte da aula e depois continuaremos. Vamos lá.